Alô você, minha gente querida. Desidratação, queda de pressão e até problemas mais graves podem ser provocados pelo calor, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. E para falar sobre essa realidade, os cuidados essenciais nesses dias e dar orientações práticas sobre alimentação e hidratação, nós conversamos hoje com o nosso médico clínico geral e especialista em nutrologia, o Dr. Marco Aurélio Farabello Leite. Doutor Marco Aurélio, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo, doutor. Obrigado. Passou muito calor para vir até aqui? Um pouquinho, mas hoje está mais ameno. Hoje está suportável. Aqui dentro está gostoso, aqui dentro está muito bom. Então, doutor, a gente está vivendo essa realidade, os termômetros estão aumentando, vem as pancadas de chuva, isso acontece também, mas por causa do calor. Então, como é que reage o nosso corpo diante dessa realidade, doutor? Vamos lá, quando a gente fala do calor, a gente está falando desse calor excessivo, que é um calor que perdura geralmente por mais de 3 dias e a gente não tem um equilíbrio tão bom em reabilitar o corpo. Às vezes, por conta de ter 3 ou mais dias de calor intenso, o corpo não consegue recuperar suas funções. Então, isso prejudica muito. Como que o corpo responde dessa forma? A gente acaba tendo uma sudorese maior, que é uma forma de liberar líquidos, mas em consequência a gente perde líquidos e consequentemente perde eletrólitos como sódio, potássio. E da mesma forma também como o sofrimento do corpo acaba aumentando uma vasodilatação sanguínea. Então, tomar água é fundamental. Sempre, muito. A gente já vai entrar em alguns detalhes também. E essa questão da dilatação dos vasos sanguíneos para a circulação, isso acaba também fazendo um sofrimento um pouco maior, exigindo um pouco mais do corpo nesses períodos. Eu estava estudando para poder entrevistá-lo aqui, doutor. Essa questão assim do calor, por que o coração sofre? Por que calor e problemas cardiovasculares, doutor? Ok. O que acontece? Quando a gente tem esse calor excessivo, nós seres humanos somos seres homeotérmicos. O que é isso? A gente tende a manter a temperatura interna de uma forma mais amena, entre 36,5 e 37 graus. E o que acontece? A temperatura externa aumentando faz com que o nosso corpo trabalhe um pouco mais para tentar regularizar essa temperatura. E isso gera um esforço, principalmente da parte cardíaca. Então, a gente precisa de mais sangue bombeando, os órgãos ficam um pouquinho mais esforçados para poder fazer isso, então a gente acaba debilitando um pouco mais o corpo nesse sentido de calor. Então, eu posso tirar a conclusão assim, no calor eu não preciso fazer exercício físico? Não necessariamente, a gente precisa controlar um pouco mais, tá? Exercício não pode deixar de ser feito, mas com moderação, horários adequados, intensidades que não esforcem demais o corpo, que já está num esforço além do que ele necessita. E por mais que faça caminhada, exercício físico dentro ou fora, indoor ou outdoor, enfim, tem que tomar líquido. Tem que tomar líquido. A gente sempre fala, tem uma média, eu preciso tomar 2 litros de água por dia. É uma quantidade ok, só que cada paciente, cada ser humano é único de acordo com as suas características. A gente sempre vai caracterizar o nível de hidratação pelo peso. Então, na média de 35 a 45 ml por quilo de peso. Então, cada pessoa vai ter uma necessidade diária de hidratação. Isso a gente pensando em pontos já para não causar sintomas mais graves, desidratação, coisas mais severas. Ok. E a gente preparou algumas artes também, a gente até pede para colocar nosso super time, porque ali, doutor, assim, ó, o corpo e o calor, né? Então, suor excessivo, tudo isso, perda de líquido e o cansaço também é consequência do calor. Exatamente. Como é essa questão que a gente colocou da homeotermia, que a gente sempre vai tentar regularizar a temperatura, o suor vem para isso como liberação de líquido, para poder regularizar a temperatura. A parte também de circulação sanguínea também fica mais intensa e essa sede também é consequência dessa desidratação. E o que o senhor me diz assim, sobre por que o calor incide também em pessoas que têm assim, descontrole de pressão arterial? Calor e pressão arterial, doutor? Como a pressão arterial já coloca o coração em uma situação um pouquinho mais de esforço, o calor ainda também vai fazer um esforço um pouco maior. Então a gente tem que redobrar a atenção nesses tipos de pacientes, pacientes cardíacos, pacientes renais crônicos, diabéticos, obesos, então eles têm um esforço já maior por natureza, então o que está descontrolado pelo calor acaba se descontrolando. Então tem que ter um controle severo aí da pressão. Ficar bastante de olho e tal, aí entra a alimentação, acompanhamento médico adequado com o uso de medicações necessárias. Okay. Agora, doutor, a gente sabe que o calor também, ele tem as suas vantagens, claro que sim, enfim, faz parte da aceitação, a gente tem que vivê-la corretamente e se proteger. Agora, alimentação, porque geralmente no calor os alimentos se estragam mais rápido, doutor. Então, para quem está em casa, assim, para ter o cuidado na alimentação, até mesmo porque aí fermenta demais, vai comer, ingerir alguma coisa e vai
passa mal. Sim, exatamente. Da mesma forma que a alimentação, ela ajuda muito nessa parte. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso. Alimentos sempre frescos, evitar alimentos muito gordurosos, cheios de açúcar, que isso também acaba sobrecarregando o nosso metabolismo um pouco mais. Então, sempre água, frutas ricas Olha em lá, tem água. até um card lá, água, frutas e alimentos leves. Isso, exatamente, água. E quando a gente fala de hidratação, a gente fala de líquido, mas líquido é água. A gente não pode colocar refrigerante, cerveja, outras coisas, porque são coisas que, na verdade, vão desidratar em vez de ajudar a hidratar o organismo. Por que o álcool, digamos assim, o álcool não pode ser considerado... Claro, ele é um líquido, mas não pode ser substituto de uma água. Por quê? O que ele faz no corpo? Todas essas bebidas, elas são muito ricas em sódio e açúcar, e de uma quantidade até elevada, certo? Então, o que acontece? De forma líquida é mais fácil você absorver. Sobrecarregando o seu organismo com esses fatores, são substâncias que sobrecarregam mais o nosso organismo. Então, ao invés de hidratar, manter a hidratação, eles vão acabar desidratando, que vão sobrecarregar mais ainda as funções para manter os níveis normais de funcionamento. E aí você urina mais, se perde líquido, etc. Não repõe. Não repõe, exatamente. Aí só vai tendo prejuízos. Então, a alimentação adequada é a base para tudo. Tanto hidratação, quanto frutas também, verduras, legumes e também eletrólitos quando necessário. Tá. Agora, uma das coisas também que o calor ele provoca, é essa questão assim, vai ressecando e pode até causar problemas respiratórios. Por quê? Pode. É da mesma forma que tem uma descompensação da parte cardíaca, existe uma descompensação também de parte pulmonar, porque por conta de excesso de perda de líquido, excesso de circulação sanguínea, acaba esforçando mais os órgãos quanto a isso. Então a gente pode ter disfunções cardiovasculares, disfunções de parte respiratória, disfunção renal também que sobrecarrega, que o organismo como um todo ele funciona para que a gente funcione de uma forma estável. Então, se alguma coisa se destabiliza, tudo sobrecarrega e acaba destabilizando tudo. Doutor, uma das situações para a gente proteger, claro, é a sombra. Eu fico imaginando que você vai falar da proteção do protetor solar, que é importante, porque mesmo na sombra os raios invisíveis vão atacar isso. Com certeza, exatamente, é da mesma forma. A temperatura não incide só com a questão do sol, é a questão da temperatura em si. Às vezes, em um lugar mais fechado, assim, a gente tem uma proteção, mas ainda assim os efeitos do calor são sentidos. Muita gente, além desse protetor solar, quer se proteger na sombra e muitas pessoas fazem o recurso do ar-condicionado. O ar-condicionado está fresquinho como nós estamos aqui agora. Lá fora está um calor tremendo, né? Nós estamos aqui bem protegidos. Enfim, mas essa questão assim do choque térmico, doutor, como lidar com essa situação? Essa questão é bem delicada, porque o choque térmico ele pode realmente causar essa disfunção, porque da mesma forma como a gente vai sair de níveis de temperaturas regulatórios, a gente vai esforçar um pouco mais o organismo. Obviamente que na correria, nas questões do dia a dia, a gente não consegue evitar 100%, mas o que a gente consegue amenizar disso é bom para não desregular tanto. E o calor e os problemas de pele, doutor? Então, igual o senhor falou, na questão do uso de protetor solar. Isso é muito importante, fator solar para proteção, tá? Geralmente a gente recomenda pelos dermatologistas fator solar de proteção acima de 50 e a questão de pele tem essa questão também, porque como o corpo desidrata, um dos primeiros órgãos também que vai sentir isso é a pele. Ela resseca, ela fica mais sensibilizada, pode gerar um pouco mais de calor, vermelhidão. Então, tudo isso são sinais de desidratação e que a pele repercute. Não é muito assim, doutor, assim, a gente sabe que está chegando assim o período de carnaval, enfim, muitas pessoas vão continuar na praia, vão para a praia, piscina, assim. Então, a gente não tem muito esse hábito, essa cultura dessa proteção, ou seja, eu estou pensando nas crianças, nos mais vulneráveis, ou seja, até mesmo nos idosos. Que dicas o senhor daria para essas pessoas em casa que gostam de brincar, gostam de andar, de correr, gostam de exagerar um pouquinho as horas lá no solzinho? Que dica o senhor dá? Principalmente essas pessoas mais vulneráveis. Ok, essas pessoas mais vulneráveis, os idosos, eles têm um risco cardiovascular maior, um esforço maior. As crianças têm uma perda maior de líquido, as gestantes têm uma circulação maior por ter pelo menos mais uma pessoa ali junto, né? Então, o que a gente recomenda é o uso de roupas mais leves, roupas frescas, de coloração mais clara, que também não absorve tanto a luz. De novo, o uso do protetor solar e sempre se preocupar com a hidratação, que isso é muito importante, manter esse nível de hidratação, que é o que vai regularizar tudo. O nosso corpo, ele absorve essa onda de calor, ele fica assim, é a famosa insolação. Isso. Como que a gente pode liberar isso, doutor? A insolação, banho frio? Banho frio ajuda também, controla, mas sempre esses controles. Em casos de insolação, são casos um pouco mais graves. Geralmente a gente precisa de uma assistência médica, uma assistência hospitalar. O corpo, como uma forma geral, ele sempre vai dar sinais de alerta para a gente. Então, esses sinais podem ser mais leves no início de desidratação, como boca seca, a gente começa a ter um pouco de tremor, a gente começa a ter um pouco de alteração de visual, mas quando complica um pouco mais, desmaios, sintomas de vômito,
dores no peito, dores no corpo, a pele fica um pouco mais ressecada, avermelhada, são sinais já para insolação. Aí a gente sai do nível que esses controles são necessários e a insolação a gente precisa de um controle hospitalar medicamentoso e assistência médica especializada. Eu estava lendo uma matéria, doutor, assim, que, por exemplo, na Europa, em 2022, ou seja, mais de 60 mil pessoas morreram, infelizmente, foram a óbito, justamente por causa do calor. Quando é que o calor, doutor, pode levar a esse extremo? Ao extremo, né? Então, o que acontece? Quando o calor leva a esse extremo, geralmente é por conta desses mecanismos básicos que a gente não se protege, que a gente não consegue controlar. Igual o exemplo da boca seca. A gente tem às vezes a mania de só se hidratar, só beber água quando está sentindo a boca seca. A boca seca não é um sintoma que você precisa beber água, já é um sinal de que o seu corpo está desidratado e que precisa recuperar isso. Então, essas medidas sempre preventivas para a gente poder evitar essas medidas extremas. O fato é que nós estamos assim, nós somos um país tropical, o calor faz parte do nosso dia a dia. Uma mensagem para aquelas pessoas que, de repente, vendedores ambulantes, que tem que todo dia, a gente sabe, os trabalhadores rurais, enfim, que estão expostos aí ao sol praticamente o dia todo. O que seria importante, doutor? Perfeito. Tentar se proteger ao máximo do excesso de sol. Quando é necessário usar o protetor solar sempre, isso é fundamental. E a hidratação, isso vai ser a base de tudo. É o simples que funciona. Então, agora, para quem está em casa, está acompanhando aqui, Família dos Devotos, enfim, com muito carinho, hoje o assunto é calor, os cuidados, aí temos um especialista, se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje, minha gente. Então, para quem está em casa, doutor, assim, olhando para aquela câmera, assim, olha, você que gosta de um solzinho, os horários que são importantes. Claro, assim, claro. Até mesmo, eu vou para o sol porque tem vitamina D, vitamina D, então você, o sol desperta isso. Isso. Um recadinho, doutor. Aí. Ok. O horário também é uma questão muito importante, né? Geralmente, até para atividade física, para exposição ao sol, evitar o horário entre 10 horas e 4 da tarde, que são picos mais fortes e mais intensos. Às vezes a gente não vai conseguir evitar, mas aí tomar as medidas preventivas. E para você que está em casa, ficar sempre de olho nessa questão da temperatura, porque às vezes o calor é um incômodo, mas ele passa a ser mais do que um incômodo, ele passa a ser um problema real de saúde. Então, os sinais mais leves a gente consegue controlar e quando tiver sinais mais agravados, complicações, sempre procurar um médico especializado ou um pronto-socorro, um pronto atendimento para dar suporte para vocês, porque calor é muito bom, o sol faz bem, mas é perigoso. Tá vendo, gente? Essas são algumas dicas que trouxemos para você hoje nesse quadro Saúde e Fé. Então, espero que você tenha assimilado tudo isso. Cuidado com esses fatores, os grupos de risco, crianças, idosos, gestantes. Agora é para todo mundo, a gente tem um pouquinho de proteção, o solzinho faz bem, como o doutor falou, mas assim, a gente tem que ter cuidado porque ele vem com tudo, né, gente? Ele chega chegando, então cuidado também. E isso é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Perfeito. Doutor, muito obrigado, que Deus o abençoe. Amém, a todos nós. Chamando o senhor volta? Opa, na hora. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Viu? Muito obrigado de coração. Agradecido.